Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira aqui no Acordando para o Propósito, seu programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, para poder você refletir e aprender a Bíblia aqui junto comigo no canal Edvanei Fernandes. Eu peço a você que faça a sua inscrição no canal nesse exato momento. Não deixa para depois. Hoje aqui a gente vai tratar de um assunto muito interessante, muito importante. Você sabe que nós estamos no mês de junho e é o mês de Salmos. Aqui a temática do mês é Salmos e certamente eu tenho essa certeza que você já tem aprendido aqui nos nossos primeiros dias e será assim durante todo o mês de junho. Então faça a sua inscrição agora mesmo, não deixe de acionar o sininho das notificações, de curtir, comentar e compartilhar. Olha só, eu quero que você pegue a sua Bíblia, Salmo de número 3. Pegue a sua Bíblia e coloque no Salmo de número 3. Você que está aí, porventura, tomando o seu café, você que está aí assistindo em qualquer outro momento, o Acordando para o Propósito, esse é o programa em que nós nos encontramos aqui diariamente para tomar o nosso café, para a gente bater um papo, principalmente para nós refletirmos sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Salmo de número 3, eu vou ler aqui os primeiros versos até o 6, tá bom? Até o 6. E aí a gente vai ter uma reflexão aqui, você vai se identificar e você já vai entender por causa de que você vai se identificar com o Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do santo nome, do santo monte, ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Você está acostumado aqui diariamente, eu sempre falo, ó, você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Essa é uma maneira de eu parafrasear aqui o Salmo de número 3, verso de número 11. Na versão Almeida Revista Corrigida, o salmista Davi ele vai dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E aí eu sempre repito isso daqui diariamente, por quê? Porque é a lógica apresentada por Davi e eu creio que muitas das vezes tem a ver com a sua vida. Você entende aqui que esse salmo é um salmo onde Davi ele está tendo, de alguma forma, aqui uma problemática de perseguição. Aqui nesse salmo, Davi, basicamente, se você for estudar esse salmo, você vai ver que ele está fugindo do seu próprio filho Absalão, tá bom? Se você quiser, você pode estudar acerca desse cenário aqui, mas basicamente, eu falei para você aqui no Acordando para o Propósito desse mês, que os salmos, eles expressam as emoções, eles expressam muitas das vezes até mesmo acontecimentos da vida real desses personagens. E aí é interessante você ter essa compreensão. Davi ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários. Os adversários eles representam aqui algo que nós chamamos que aqui de maneira bem coloquial, é o seguinte: olha, tem alguém no meu calo, tem alguém aqui nos meus pés, tem alguém me perseguindo, tem alguém contra a minha pessoa. Os adversários eles representam uma oposição. Quando você pensa sobre Satanás, quando você pensa sobre as obras malignas que tentam contra a sua vida, você pensa o quê? Num opositor, num adversário. Então Davi ele fala: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Isso é, eles trabalham de maneira contrária contra a sua vida. Muitos os dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Como se não bastasse, muitas das vezes nós temos perseguições, temos adversidades e adversários. Esses adversários, muitas das vezes, eles tentam até mesmo
sobrepor a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Como? Dizendo, olha, Deus nunca o salvará. Como se nós que servimos ao Deus vivo estivéssemos sozinhos numa batalha, ou até mesmo o inimigo quando pensa que ele está levando alguma vantagem em nos atacar. Mas veja só que interessante. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Talvez aqui nesse dia você deve estar pensando, pastor, de fato, eu tenho algumas adversidades na minha vida, tenho até mesmo adversários. Talvez o seu adversário, o seu opositor, pode até ser por ocasião do seu momento de vida. Uma dívida, talvez, uma enfermidade, talvez, uma perseguição velada de uma pessoa que você não entende nem o porquê, talvez por inveja, talvez por uma circunstância clara de questões espirituais, está havendo uma perseguição, está havendo um adversário. O adversário talvez ele está até zombando da sua cara, ou pelo menos tentando, porque Davi aqui é muito claro, o Senhor me protege, ele me faz andar de cabeça erguida. Será se nesse dia você conseguiria pensar e raciocinar sobre essa situação relacionada à vida de Davi? Davi foi um homem perseguido por muito tempo de sua vida, até mesmo dentro do aspecto de ascensão ao trono de Israel. A gente vai ver muitas passagens onde Davi ele vai perpassar anos de sua vida sendo, de fato, um fugitivo. Muitas das vezes um fugitivo de adversários, de inimigos, outras das vezes um fugitivo de si mesmo, angustiado pelas provas, pelo treinamento que Deus colocou ele para que um dia ele ocupasse o reino em Israel. E como se não bastasse, você sabe que toda a vinculação de Davi, mesmo no trono, ele sendo um exemplo de rei, Davi vai ter problemáticas e ele vai ter sempre, em algum momento, uma representação de um problema, de uma adversidade diante da sua vida. É assim a vida, a minha vida é assim, a sua vida também pode espelhar um pouco disso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele sofreu com perseguições, ele sofreu com adversidade, ele sofreu com angústia, ele sofreu com adversários, com inimigos que estavam ao calço do seu pé. Aqui, nesse episódio narrado no Salmo 3, seu próprio filho, Absalão, é esse adversário. Aí ele diz, ao Senhor clama em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Você sabe que Deus ele é o socorro bem presente no dia da nossa angústia. Ele, de fato, é aquele que, quando nós clamamos, ele responde. Ele traz a sua resposta ao tempo certo para nossas vidas. Não importa qual é a adversidade, não importa qual é a contrariedade, não importa qual é o adversário, não importa o que você está vivendo. Quando você clama em alta voz, aqui é a representação da expressão de um clamor. É diferente de qualquer oração, de qualquer sussurro diante da presença de Deus. É algo enfático, é algo que traz ali de maneira enérgica uma expressão diante de Deus de uma aprovação. Às vezes nós temos uma espécie de grito entalado na nossa garganta ou algo que nós queremos expressar e não conseguimos. Às vezes, a regra é clame ao Senhor em alta voz, porque do alto monte ele vai nos responder. E aí a gente entra no versículo de número 5 aqui do Salmo, onde nós podemos entender aquilo que narramos todo dia aqui. Davi, no meio de toda essa circunstância, no meio de toda esta provação, Davi simplesmente diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Em outras versões, Davi fala: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Na versão Almeida Revista e Corrigida, é dessa mesma maneira que Davi fala: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. É por isso que toda manhã, após repetir esse verso do Salmo de número 5, eu digo para você, portanto, seja grato e celebre, porque o propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Eu repito todo dia, diariamente, aqui com frequência, o Salmo 3, 5, para que você entenda que se Davi
passou por essas circunstâncias, se Davi passou por circunstâncias adversas de perseguição, ele tinha consciência tranquila de que o Senhor é quem sustentava a vida dele. Era por isso que Davi deitava, era por isso que Davi dormia, e era por isso que o Senhor sustentava Davi. Quando nós acordamos, quando nós nos levantamos da cama, nós já temos motivos de sobra para poder glorificar o nome do Senhor. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor nos sustenta, o Senhor promove a vida para nós e nós devemos ser gratos. Talvez, eu não sei qual é a adversidade que você tem. Você pode aí pensar, pode até responder. Você sabe que na quinta-feira, amanhã, nós vamos aqui botar aqui a abertura de pedidos, mas talvez hoje você tenha um pedido de oração para uma área que você está passando uma dificuldade. Talvez seja o momento de você clamar, de você escrever, de você expressar qual é a adversidade que você tem. Mas saiba, o Senhor, Ele está ouvindo o nosso clamor. O Senhor continua nos sustentando, o Senhor continua nos guardando. É Ele que nos responde no dia que nós precisamos. As respostas de Deus, nem sempre elas são de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, mas o Senhor, Ele vela em cumprir a vontade dEle em nossas vidas. Portanto, neste dia, nesta quarta-feira, não se assuste com aquilo que é uma adversidade, não se assuste com aquilo que é um adversário. O Senhor está pelejando por nós, o Senhor está nos dando tranquilidade. Será que você pode falar assim? Eu deitei, dormi, estou aqui acordando porque o Senhor me sustentou. Você está de pé, você está diante de uma tela, seja de computador, seja de televisão, seja de celular, você está diante de uma tela nesse momento, porque você pode ver, enxergar ou pode ouvir o que eu falo para você. É ou não é motivo de dizer que você deitou, dormiu, está aí acordado porque o Senhor te sustentou. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te feito dormir com a consciência limpa e com a consciência tranquila. Não são todos nesse tempo que alcançam a paz que só o Senhor pode nos dar. Você sabia que tem muito cristão que deveria estar desfrutando da paz que nos faz deitar e dormir e tornar a levantar, a acordar tranquilamente e em paz, porque não tem entendido a provisão que Deus dá através de uma paz interior, de uma mente organizada, para poder, mesmo no tempo de adversidade, viver a possibilidade de mudança? É o que nós acreditamos que a palavra de Deus nos fornece e nós devemos trazer isso para as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. É o que Davi falou, não me assustam os milhares que me cercam. O que tem te cercado? São dívidas? São adversidades? São inimigos? São circunstâncias? Fale como Davi, não me assustam os milhares que me cercam. Seja as milhares, ou as centenas, as dezenas de adversidades que talvez possam estar aí contraditando a tua caminhada e a tua vida. Sabe por causa de quê? O Senhor é o teu refúgio, tua fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Mas vamos segurar, não vamos chegar nesse salmo agora, porque ainda temos aí uma jornada durante todo o mês de junho. Eu quero agradecer a tua presença, essa é a palavra de hoje para a tua vida. É a palavra que você geralmente escuta aqui na parte introdutória da Acordando para o Propósito, mas é o que o Senhor tem para poder nos falar neste dia de quarta-feira abençoado. Fica aqui o meu forte abraço para você. Não deixa de se inscrever, de acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Por quê? Porque você está aqui acordando para o propósito. Amanhã eu te vejo aqui pela manhã, 6h07, na quinta-feira, que é o dia de você colocar o teu pedido de oração. E na sexta-feira nós oramos por todos os pedidos que foram mencionados aqui ao longo de toda a semana. Um forte abraço, um beijo para você e até amanhã.